Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, onde a gente conversa com pessoas reais que transformaram ideias em realidade. Estamos aqui com o nosso convidado, onde ele vai falar sua história, como é sua vida de empreendedorismo. E para abrir com chave de ouro, eu peço que ele se apresente e fale com que ele trabalhe. Me chamo Joaquim José Magalhães, conhecido popularmente como Juju. Moro na cidade de Chaval, desde quando eu nasci. Hoje eu trabalho com mercadinho, vai completar 27 anos de mercadinho. Tudo foi desde criança, o meu pensamento sempre foi trabalhar com comércio. Eu vendi picolé, vendi pastel, vendi tapioca, vendi pirulito, vendi tudo que você imaginava, eu já vendi nas ruas, em porta de colégios. E aí sempre o meu pensamento foi voltado ao negócio, sempre eu gostava de trabalhar com comércio, com vendas. E quando eu tinha 8 anos de idade, eu já fui me entrosando com meu pai, pois ele tinha uma mercearia também muito tempo. Fui ajudando ele no comércio, fui desenvolvendo. Naquela época tudo vendia fiado e anotava no caderninho. E aí eu criei uma ideia para ele, com meu pai, para a gente comprar uma calculadora, a gente começar a fazer as somas na calculadora. Isso eu já tinha uns 10 anos, por aí, mais ou menos. Então eu fui embora para Sobral com 15 anos de idade e passei 2 anos por lá. Quando eu voltei, eu abri uma pequena mercearia, cujo nome era Mercearia o Juju, pois era muito pequeno, capital inicial de R$800, e tive muitas dificuldades, pois não tinha crédito, não era conhecido, era praticamente uma criança de 18 anos de idade, e tudo foi muito difícil, pois crédito no mercado é uma das coisas essenciais. E quando você não tem crédito, você já inicia com capital, as coisas já têm algum rumo, mas eu não tinha nem crédito nem capital, tudo era muito pouco e tudo era só sonho, né? E foi crescendo, eu só comprava à vista, só vendia à vista, até acho que 1 ano mais ou menos. Como eu não tinha capital, não poderia vender fiado. Esse era o meu pensamento. Depois, um certo dia, no local que eu trabalhava, no ponto quase de frente ao que eu estou hoje, o dono do ponto me pediu o ponto que eu trabalhava, pois ele disse que ia colocar um comércio. Então, esse ponto que eu estou hoje era da minha avó, Dona Benedita Fortunato Teles. Aí eu falei com ela que o ponto que eu estava, o dono tinha pedido para trabalhar e que eu estava precisando de um local para me mudar. Então logo em seguida ela veio e me alugou o ponto. Eu lembro como se fosse hoje um aluguel de R$50 no ponto. Passou anos, fui e comprei o ponto, fiz uma reforma e coloquei o nome, mudei o nome fantasia. Em vez de Mercearia o Juju, eu criei o nome Mercadinho da Economia. Inclusive, na época em Chaval não existia nenhum comércio com o nome Mercadinho, pois esse pensamento eu tinha adquirido por ver na cidade que eu morava, que era Sobral, não existia quase nome mercearias, pois quase tudo era mercadinho. Isso me incentivou muito a mudar o nome. E tudo aqui, como a nossa cidade é muito pequena, são acho que quase 15 mil habitantes,
ainda estava um pouco travada com aquela coisa de balcão. O cliente chegava no balcão, pedia a mercadoria e era atendido pelo dono do comércio. E ele não tinha aquela liberdade de entrar dentro do comércio, pois era fechado. Existiam balcões e o próprio comerciante despachava. Então, como eu tinha morado em uma cidade de grande porte, que foi também uma das minhas grandes influenciadoras para eu ter uma nova visão, foi isso, foi ter morado em Sobral por alguns anos e ter conhecimentos, conversar com pessoas que tinham conhecimentos na área comercial, olhava os comércios que aqui na minha cidade não tinha. Então eu trouxe muitas ideias para cá na época. Inclusive, foi o primeiro mercadinho criado na época sem balcão. Depois os outros foram mudando também, viram que a ideia foi dando certo e foram fazendo também, tirando seus balcões e transformando em mercadinho. E é isso, a minha história mais ou menos é isso. Foi uma luta muito grande, batalha, são 27 anos de comércio, fora o que eu trabalhei com meu pai desde criança, então é a minha vida inteira dedicada ao comércio. Como você falou um pouco do seu início, da sua jornada, como foi que surgiu a ideia e seu desafio, né, que foi que o dono, né, queria o ponto que você estava e também que quem ele inspirou foi seu pai. E a gente queria saber em questão como foi o processo de montar o mercantil na parte da documentação, fornecedores e entre outros. A minha inspiração realmente foi meu pai, pois ele desde muito cedo ele sempre falava em colocar uma mercearia para mim, mas aí depois ele desistia e sempre ficava aquele incentivo, já foi dele, mas ele voltava atrás. Como eu era muito criança, muito jovem, talvez tinha uns 13 anos de idade na época, ela realmente não tinha como acreditar numa criança praticamente, para tomar conta de uma mercearia. Mas talvez isso foi melhor para me adquirir mais conhecimento e chegar amadurecer mais a ideia. E a questão de abrir a razão social, naquela época era mais difícil. Hoje, menos de um mês você abre uma razão social, uma empresa. Mas antigamente era mais burocrático, precisava de muita coisa, precisava de muita documentação, ia ter todo o processo de avaliação da Cefaz, tudo tinha que fazer vistoria no ponto, antes de abrir o negócio, todas essas coisas que hoje é bem menos burocrática. Então acho que hoje a documentação é tudo mais fácil para você abrir um negócio hoje. Tem as empresas meios, né? As meios elas se abrem até por a internet, se abre uma meio. Agora uma MS já tem que partir para a parte de um contador para poder ele abrir. Então, mas hoje se transformou mais fácil do que antigamente, pois antigamente você demorava muito para abrir uma empresa. A burocracia do governo, dos gestores governamentais eram mais difíceis e hoje é mais fácil. E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ou enfrenta no dia a dia? As dificuldades, crédito, concorrência. Quando você começa a crescer, começa a pessoas querer lhe copiar, querer fazer, achar que porque você cresceu, ele também vai montar um negócio e vai se dar bem. Inclusive eu tive um comércio, né, bem antes, que colocou próximo a mim, um comércio muito grande, bem diferenciado do meu, maior, depois veio, depois de mim. E eu tive que
me reinventar. Eu fechava aos domingos, então a minha estratégia foi não fechar aos domingos, permanecer com fé. Você tem que ter muita fé, muita coragem, muita determinação, você tem que ter muito desempenho. Então, como eu era muito jovem, tinha toda aquela garra, não foi muito difícil, mas a dificuldade também maior é a parte de fornecedores, você fazer o seu nome, porque você desfazer um nome é muito rápido, mas para você fazer é muito difícil, leva anos para você fazer o seu nome, você ter crédito na praça, você tem que ter parcerias com fornecedores, você tem que usar um jogo de marketing, estratégica, promoções, tudo que se enquadra no meio a se atualizar, né? Você tem que ser atual, você tem que começar a se atualizar, ser uma coisa mais formal, que foi no caso na época que eu coloquei sistema, que na época não existia, um programa para poder ficar mais fácil, tudo ficar mais controlado. Então tudo depende de uma grande organização que tem que partir da parte do dono. Todo caminho tem seus altos e baixos, e empreender não é diferente. Às vezes a dificuldade faz a gente repensar tudo, e é normal se sentir desmotivado em alguns momentos, mas é justamente nessas horas surgem as maiores lições e decisões. E com isso, já pensou em desistir? E com isso, o que fez te motivar? Continuar, para não desistir? Sim, pensei em desistir, pois o comércio pós-pandemia foi muito difícil, pois todo mundo se endividou, seus cartões de crédito ficaram todo mundo com dívidas nos bancos. Então existiu uma crise pós-pandemia. Depois da pandemia existiu uma crise muito grande que afetou, eu posso dizer que foi um dos meus maiores desafios, pois a gente tinha mercadoria para vender, a mercadoria teve desestabilizou com uma inflação muito grande, que você não conseguia acompanhar o preço, foi uma loucura, que você teve que se reinventar, pois diminuiu vendas, caiu em média 30% das vendas, que é então foi um sufoco, mais ou menos em 6 meses, uma crise que a gente teve que montar encartes, teve que fazer propaganda, fazer campanhas, que a gente faz a campanha. A gente tem a campanha de aniversário do Mercadinho da Economia, que a gente criou justamente devido para enfrentar essas crises, que a gente sorteia vários prêmios todo ano. Nós temos o show de prêmios que a gente faz todo ano, temos o aniversário da loja, a gente faz também todo ano. Por exemplo, esse mês a gente vai completar 27 anos, a gente vai sortear 27 prêmios, nos quais dá mais de 15 mil reais de prêmios para a população, para as pessoas que compram, para os nossos clientes que compram no Mercadinho da Economia, que faz parte da nossa vida, né? Faz parte, que é o nosso cliente, eu posso dizer que é um dos nossos maiores patrimônios, né? E então essas campanhas de promoções, você tem que conseguir preço com o fornecedor, você tem que fazer negociações grandes, volumes de compras para você adquirir preços, tudo isso influi em melhores resultados para atrair uma clientela melhor. Um dos primeiros pontos, dos melhores pontos de um comércio, de um negócio, é preço. Depois vem atendimento, depois vem uma organização,
uma boa entrega. Tudo isso ajuda a melhorar uma qualidade de serviço e outros, né? Mas o preço é um dos essenciais motivos para que sua venda alavanque. E com isso, como você falou anteriormente sobre a concorrência, a gente quer saber como é que você lida com isso. A concorrência, eu posso dizer que devido a eu estar muito tempo no comércio, ser há muitos anos, apesar de não ter a idade, eu tenho 44 anos, né? Mas a concorrência, ela em si, ela é boa, pois ela faz você mudar o seu trabalho, faz você ser uma pessoa mais diferente, melhor, faz você ser um diferencial, faz você alavancar coisas, ideias novas. Na verdade, a concorrência, para muitas pessoas acha que é ruim. Eu levo isso como um ponto que a gente adquire assim, mais vontade de crescer, de não deixar que a concorrência perturbe o nosso comércio. Então, muitas vezes a concorrência é bom, faz você mudar os seus planos, mudar seus objetivos, traçar métodos novos, fazer mais promoções, atrair o cliente, faz você levantar mais cedo, faz você se sentir mais vivo, para não deixar a concorrência tomar os seus clientes, pois na verdade a concorrência de um certo ponto é bom para você melhorar o seu negócio. E a gente sabe que ser dono de mercantil vai muito além de abrir as portas e atender os clientes. E é uma rotina que envolve organização, dedicação e muitas vezes imprevistos, que surgem ao longo do dia a dia. E cada detalhe faz diferença no funcionamento do negócio. E a gente quer saber como é a sua rotina como dono de mercantil. Eu confesso que a rotina é uma rotina de muito trabalho, pois a gente tem que acordar muito cedo, tem que organizar, você tem que estar de olho, tem que fazer reuniões com os funcionários, você tem que estar atento a todos os setores da loja, como está funcionando, se está funcionando normal, se tem algum funcionário colocando sua empresa para baixo. Você tem que ver todos esses detalhes, pois muitas vezes uma equipe, temos um exemplo, 15 funcionários. Se você tiver um só, por exemplo, o cara do frigorífico atende, o promotor de vendas atende na prateleira, atende bem, o cara do frigorífico atende bem, o caixa atende bem, o gerente atende bem, teve todo aquele atendimento bem bom com o cliente saiu satisfeito do seu comércio. Então girou ali dentro do comércio todo um processo e o cliente saiu satisfeito. Mas quando ele chegou lá na casa do cliente, ele simplesmente jogou as coisas, tá aí suas coisas, exemplo, né? Então tudo aquilo que foi feito, todo aquele trabalho que foi feito desde o início, com o promotor de vendas, com o caixa, com o hortifruti, o frigorífico, todas aquelas pessoas que atenderam bem, se desmanchou simplesmente pelo que o entregador fez, ou vice-versa. O entregador fez direito, o frigorífico não atendeu bem, ou a pessoa do FLV Hortifruti não atendeu, ou o promotor de vendas que faz a organização nas prateleiras, ou o próprio caixa. Então qualquer pessoa é o suficiente para desmanchar tudo aquilo que foi feito.
Então isso você precisa se reinventar, conversar com o cliente, saber se o seu funcionário está tratando as pessoas bem, porque você tem que se colocar primeiro no lugar daquela outra pessoa. Do jeito que você chega em outros estabelecimentos comerciais e você não é bem atendido, você não volta mais. Se você for bem atendido, se aquelas pessoas foram educadas com você, tiveram um bom atendimento, você volta e vai ser um cliente VIP daquela empresa. Mas se você for mal atendido, aquele cliente vai começar a falar mal de você, do seu negócio. Aquele nome que você fez vai ser desestruturado por conta de um funcionário, de dois, ou qualquer um que fizer a coisa errada, que não atender bem. O cliente vai deixar de comprar e vai passar para outros amigos, os familiares, vai passar os parentes. Então, para você conseguir um cliente, você leva muito tempo. Um cliente. Para você perder, você não perde só um cliente, você perde muitos, porque aquele cliente tem amigo, tem família e etc. E com isso, você lida com clientes difíceis ou imprevistos? Os dois. Existe clientes difíceis, existe clientes... Quando você cresce um pouco, você precisa passar para as outras pessoas o direcionamento de como elas fazerem. E às vezes, até por questão pessoal, o cliente não gosta de ser atendido pelaquela determinada pessoa, pelaquele caixa, ele simplesmente não gostou. A primeira vez ele, não, só quero ser atendido com outro. E você tem sempre que estar ali por perto para poder ver aquela situação, amenizar, conversar, pedir desculpas. Olha, isso não vai mais acontecer, eu vou conversar com ele, eu quero que você me desculpe e quero que você volte a nos comprar se o cliente deixar de comprar. Se for possível, você vai até a casa do cliente, conversar com ele, analisar por que aquele cliente deixou de comprar na sua loja, por que ele não está vindo mais, se ele era cliente, por que veio. Você pode mandar um funcionário ou você mesmo ir até na casa dele, saber por que não está comprando mais, retornar aquele cliente para a loja, porque não é bom perder cliente, pois o cliente é um dos nossos maiores patrimônios. Você trabalha com familiares ou sozinho? Trabalho com familiares e também com pessoas sem ser família. E com o passar do tempo, a experiência vai ensinando coisas que a gente nem imaginava no começo. São aprendizados que só vêm com a prática, com erros e acertos do dia a dia. Com isso, o que você aprendeu com o tempo e gostaria de ter sabido no começo? Olha, eu confesso que a prática é muito bom, muito, muito bom. Mas eu confesso que hoje, e também hoje, se eu fosse iniciar um negócio, porque hoje tudo é mais fácil, antigamente tudo era mais difícil, pois um filho de pobre não fazia uma faculdade, não tinha condições de fazer uma faculdade. Eu tinha muita vontade de fazer uma faculdade, né? Só que eu não tinha condições de pagar e eu teria que escolher ou trabalhar ou fazer uma faculdade. Se eu fosse fazer a faculdade, eu não tinha como pagar, então eu tive que trabalhar e aos tampos e aos barrancos eu consegui. Mas hoje, se fosse hoje, com a facilidade de hoje, no mundo que está hoje, eu ia primeiramente me formar, fazer uma faculdade de administração, que é o ramo que eu gosto, administrar empresas, né? E eu procurava entender toda a parte burocrática, conversar ou ter pelo menos um curso de contabilidade, conversar com advogados, com contadores,
com pessoas de marketing, com tudo aquilo que eu aprendi vendo, tendo aquela curiosidade de aprender mesmo, porque eu tinha que aprender, ou eu aprendia ou eu não crescia, ou eu não mudava, ou eu ficaria na mesmice. Mas o que eu mudaria realmente hoje, que eu fazia, era, além da prática que eu tenho, eu adquiri uma teoria, porque a teoria com a prática, as duas coisas, elas andam muito melhores do que só a prática. A prática é muito bom, mas os dois juntos é como se fosse um casal unido. Eles se unem e o negócio anda mais, porque você fazer, se aperfeiçoando, fazer vários cursos de contabilidade, entender a parte tributária do negócio, né? Toda a parte tributária que existe, o contador faz, porque até o contador ele pode errar na sua contabilidade. Então, para isso, você tem que entender por que eu estou pagando X imposto. Talvez, se você entender, talvez não, com certeza, se você entender de ICMS, entender de que é uma substituição tributária, entender todos os regimes tributários de cada mercadoria, você não deixa que isso aconteça. Você entender um pouco de advocacia, isso tudo faz parte. Imagina um dono de um comércio, ele tem uma formatura de administração, de advogado, tudo isso eu acredito que melhora não, tenho certeza que melhora na vida do empresário, porque muitas vezes você é leigo em certos pontos e as pessoas às vezes fazem do jeito que eles querem, eles podem lhe lesar, mas se você entende melhor do negócio, mesmo que você não entende ou você não tenha esse conhecimento, você tem que procurar adquirir com alguém, conversar com pessoas que têm especialidade em certas áreas, na área de advocacia, na área de ICMS, na área fiscal, na área de marketing, estratégica, planos. Tudo isso faz com que você tenha resultados melhores. E que conselho você daria para quem quer abrir um mercantil hoje? O conselho que eu daria para quem vai abrir um mercantil hoje: arrume o capital primeiro, zele por seu nome, compre e pague seus fornecedores, procure vender somente à vista, cartão, Pix. São as maneiras mais corretas de você trabalhar no negócio. Por quê? Porque o fiado, você vender a prazo em promissória, ele não é muito... não tem muita segurança para o negócio, pois é uma promissória, só uma assinatura, ninguém é responsável por nada. Se aquela pessoa tiver consciência de lhe pagar, ele lhe paga. Se não, ele manda levar para a justiça, ou você tentar negociar, receber do jeito que aquela pessoa quer. Então, o que eu digo hoje é que você, para abrir um negócio, você primeiramente arrume o capital, estude, abra já com o pé no chão, com cuidado, não ultrapasse não compre o que você não possa pagar, não tire dinheiro da sua empresa para investir em outras coisas, tire seu prolabore, tudo. Se você for dar um presente para um amigo, pegue, passe, pague, não tire a mercadoria da prateleira sem ser passado nos caixas, sem ser passado pela contabilidade. Organize suas despesas, seus gastos, saiba o que você está ganhando, o que você está lucrando, faça toda a sua programação para que você tenha
mensalmente um resultado. Você vai saber se você está ganhando, se você está perdendo, se aquele negócio está dando rentabilidade ou não. Se não estiver dando, você vê o que é que você pode melhorar e tenta mudar alguma coisa para ver onde é que estão os erros, pois pode estar, seu negócio pode estar sendo fraudado por algumas, ou na entrada ou na saída de mercadoria, etc. Então, o conselho que eu dou é que você venda à vista, no cartão e no Pix. Não venda fiado, não. E como você vê o futuro do seu negócio? Hoje eu vejo que eu já melhorei muito, já batalhei, tenho novas expectativas que eu não tinha, de futuramente abrir outra filial, abrir uma filial em outra cidade e crescer no ramo mercantil. E você tem que manter o foco do seu negócio, trabalhar naquilo que você gosta, fazer o que você gosta e trabalhar com o pé no chão. E sempre quando você for pensar em abrir outro negócio, você tem que estar totalmente organizado no primeiro. Nunca dê um passo sem que você esteja com o pé no chão. Sempre com o pé no chão, cuidado e sem fazer besteira. Não faça retiradas do caixa para investir em outras coisas, para comprar terrenos, casas. Só se você estiver sobrando, você tem que investir sempre no seu negócio. Isso foi um dos meus aprendizados que eu aprendi, pois eu já fiz muito isso, já tirei de dentro do negócio para comprar outras coisas, e foi às vezes que eu entrei em crise, me aperrei, mas hoje já estou com mais pé no chão, não faria isso mais, de maneira nenhuma. E o que mudou na sua vida depois de se tornar empreendedor? Olha, empreender não é fácil, pois a sua vida é uma vida de muita dedicação ao negócio. Quem vai ser empreendedor, você tem que se dedicar ao máximo. Então, muitas vezes você perde tempo para a sua família, para seus filhos, sua esposa, sua mãe, seus parentes. E o que mudou foi isso. Eu me dediquei muito, mas que eu já estou mudando essa trajetória, já estou organizando para dar poderes a outras pessoas, fazer só aquilo que eu ficava, tudo teria que passar por mim, que enquanto isso tiver, uma empresa não funciona quando as coisas tudo tem que passar pelo dono. Você tem que dar poderes para outras pessoas delegarem o seu negócio, e você tem que ficar mais na parte de fiscalizar, ver onde estão os erros. Você não pode ficar preso ao seu negócio, você tem que sair, tem que andar, tem que viajar, tem que ver novos comércios, visitar outros empresários, conversar. E porque hoje eu já estou mudando, mas eu já fui mais preso ao negócio. Mas mudou muito foi isso, eu ficar muito preso ao negócio, mas que eu já estou mais me libertando, já estou conseguindo a delegar poderes para que as pessoas façam por mim e eu fiscalizo. E que legal foi a nossa conversa. A gente agradece você ter aceitado o nosso convite, e você que assistiu até agora, a gente agradece obrigado pela atenção, e até o próximo podcast. Tchau!